terceiro ano, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje, dia 12 de maio, terça-feira, mais um dia de atividades e eu queria parabenizar as crianças que estão fazendo esforço para realizar as atividades e enviar, e aquelas que estão tentando também colocar em dias. Parabéns, tá bom? E quem ainda não fez, ainda dá tempo, tá certo? Vamos hoje para mais um resumo, mais uma revisão dos conteúdos e vamos começar com a disciplina de geografia, tá? Hoje nós vamos falar dos conteúdos de geografia, tá certo? Então, vamos lá, terceiro ano. Vamos lá, meninos e meninas do terceiro ano. Vamos começar a nossa aula e estudar, tá bom? Não esqueçam de estudar. Estudar para avaliação. Bem, como nós vamos falar do campo, da cidade, eu trouxe hoje dois personagens para me ajudar nessa tarefa, tá bom? Quem é esse personagem aqui? O Chico Bento. Então, eu trouxe o Chico Bento para falar do campo, tá certo? Porque ele mora no campo, então ele conhece como é o campo, tá? E eu trouxe o seu primo, o Zeca, que mora onde? Na cidade, para falar pra gente um pouquinho como é morar na cidade, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar do nosso primeiro conteúdo, tá bom? Que se chama Morar no Campo, Paisagens e Modo de Vida. Lá na página 10, vamos lá acompanhar na página 10, vamos lá, abrindo o nosso livro na página 10, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho o que traz esse conteúdo pra gente. Vamos lá? Olha só, o Chico Bento, vou colocar aqui o Zeca. O Chico Bento, ele mora no campo, tá? Como é, Chico Bento, morar no campo? Responda pra gente, como é morar no campo? Ah, no campo nós temos paisagens com muito verde, com plantações, pastagens de animais e alguns lugares matas de floresta nativa. Chico Bento, muito interessante, hein? E que mais? Conta mais um pouquinho, Chico Bento. Temos também os rios fluem e são avistados entre os caminhos e as estradas de terra. A paisagem da área rural é caracterizada pela ocupação do espaço e pelo modo de vida de seus moradores. É muito bom morar no campo. E Chico Bento, me conta uma coisa. Como é a rotina de quem mora no campo, Chico Bento? Conta para mim um pouquinho, Chico Bento. Então, Chico Bento, conta aí como é um pouquinho do dia a dia no campo. O dia a dia no campo é muito bom. Por quê? Porque inclui acordar cedo para cuidar da terra e dos animais. Já as crianças, como eu, estão habituadas a brincar e a interagir com a natureza e geralmente estudam em uma escola rural. É mesmo, Chico Bento? Então deve ser muito legal, hein? Morar no campo. Bem, Chico Bento, você sabe que a área rural ela apresenta diferentes tipos de propriedades, com tamanhos e finalidades distintas, não é verdade? Sim, é verdade. Bom, e você sabe qual é a diferença entre chácara, sítio e fazenda? Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei mais ou menos. Pois vamos descobrir agora?
Vamos lá para vocês não esquecerem, você e os alunos do terceiro ano, não esquecerem o que é uma chácara, o que é um sítio e o que é uma fazenda, certo? Vamos lá. A chácara, tá? A chácara, ela é uma propriedade menor e mais próxima da cidade. Tá? Geralmente destinada ao lazer, para as pessoas se divertirem, passar um final de semana, tá? Isso é uma chácara. Bom, e o que será um sítio? O sítio, lembra? Sítio do Pica-Pau Amarelo, lembram? Pois é. Então, o sítio, ele é um pedaço de terra maior do que o da chácara, certo? E, além disso, ele é mais afastado da cidade, certo? Entendeu, Chico Bento? Entendi. Bom, e a fazenda? O que seria a fazenda? A fazenda é uma propriedade rural destinada à prática da agricultura, da piscicultura ou da pecuária. É bem maior do que a chácara e o sítio, tá? Podendo chegar a milhares de hectares. Então, deu para vocês entenderem a diferença entre chácara, sítio e fazenda? Sim, 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 sim. Agora eu vou chamar para falar do nosso próximo conteúdo, que é morar na cidade, paisagens e modo de vida, tá bom? Nosso próximo conteúdo, eu vou chamar o primo do Chico Bento, o Zeca, que mora na cidade. Então, ele vai falar um pouquinho pra gente como é morar na cidade, tá bom? Como é o modo de vida da cidade, como é a paisagem da cidade. Será que tem diferença da paisagem do campo? Vamos lá? Olá, Zeca, tudo bem com você, Zeca? Oi, tudo bem? Pois, Zeca, conta pra gente como é a paisagem da área urbana. Bem, a paisagem das áreas urbanas é formada por um conjunto de construções com prédios, casas, indústrias e comércios e pela concentração de veículos e pessoas. Eita, é mesmo, Zeca? Isso! Eu gosto muito de morar na cidade. Que bom, hein? Bom, então é completamente diferente da paisagem rural, não é, Zeca? Isso é muito diferente, tá? Tem muitas indústrias, muitos comércios, muitos prédios, né? Eu gosto muito. Que bom, eu também gosto de morar na cidade. Bem, e como, Zeca, as cidades, elas têm o mesmo tamanho? Todas as cidades são do mesmo tamanho? Não, as cidades elas podem ser de diferentes tamanhos. É verdade, verdade. Nas cidades grandes predominam os elementos humanizados. Que é isso, hein, Zeca? Humanizados? Vocês lembram do terceiro ano? O que é humanizado? Eu vou explicar. Isso é construído pelo ser humano. Ah, então quer dizer que na cidade tem muitas coisas construídas pelo homem, não é? Isso. Muito bem. Os efeitos da urbanização, eles costumam ser intensos, tá? Então, há muito trânsito de veículos, muitas pessoas circulando pelas ruas, poucas áreas verdes, excesso de construções, poluição do ar e dos rios, poluição visual, poluição sonora e um ritmo acelerado nas tarefas diárias. Eita, quanta diferença, hein? Hein, Zeca? Do campo para a cidade, muita diferença. Nas médias e pequenas cidades, a urbanização é menor e possibilita uma maior qualidade de vida. Porque na cidade grande
né? O ritmo é mais acelerado. Agora, nas cidades pequenas, né, nas cidades médias, realmente a qualidade de vida é melhor, né? Não há tanta poluição, tá? Então, muito bem, Zeca, muito bem explicado, hein? Gostei. Bem, agora que o Chico Bento falou um pouquinho sobre como é morar no campo, que o primo dele, o Zeca, falou um pouquinho como é morar na cidade, tá? Nós vamos falar agora no próximo conteúdo, que na página 19 do livro de vocês, que se chama A Cidade e o Campo, diferenças e aproximações, tá? O que tem de diferente entre o campo e a cidade e o que tem de aproximação, né? O que tem de semelhante, tá bom? Entre essas duas áreas, tá certo? Então, agora vamos lá ver um pouquinho. Bem, vocês lembram da história da Laura e da Débora que eu contei aqui para vocês? Bem, pois uma morava no campo e a outra morava na cidade, não é? A Laura morava na cidade e a Débora morava no campo, tá? Mas existia semelhança entre a vida delas, tá? Bom, elas tinham atividades como, por exemplo, elas acordavam cedo, elas elas participavam das tarefas em família, né, e frequentavam a escola, tá? Mas o modo de viver na área rural, na urbana, ela tem suas características diferentes. Apesar de ter essas semelhanças, mas tem algumas coisas diferentes, tá bom? Então, nós vamos ver agora o que será que tem diferente. Vamos lembrar mais um pouquinho. Vocês lembram como é o modo de vida da alimentação, tá? Da alimentação, dos hábitos alimentares de quem mora no campo, de quem mora na cidade? Lembram? Pois muito bem. Os hábitos alimentares, eles servem muito para caracterizar o modo de vida entre essas duas áreas. Por exemplo, na área rural, as famílias geralmente, elas consomem os alimentos que produzem nas suas casas, não é? Que produzem nas suas propriedades, tá bom? Elas preparam as suas refeições, cozinham, fazem aquela refeição bem gostosa, tá? Então, a hora da refeição, ela costuma ser tranquila, com a família reunida, à mesa. Então, é uma hora bem importante, tá bom? Mas, como é na cidade? Bom, já na cidade, os moradores, eles não cultivam seu alimento, tá? Muitas vezes, eles não preparam as suas refeições, tá? O ritmo acelerado, né, na vida da cidade nem sempre permite às pessoas realizarem a refeição em família, né? Por quê? Porque elas precisam comer fora de casa por conta do trabalho, não dá tempo. Então, elas acabam almoçando fora de casa e consumindo uma alimentação, muitas das vezes, não saudável, não é? Por conta dessa correria, desse corre-corre no dia a dia, né? Então, elas acabam consumindo alimentos industrializados, alimentos não saudáveis, tá? Bem, agora vamos falar de uma aproximação, tá? Que nós podemos observar nesse dia a dia, na cidade e no campo. Uma coisa que tem em comum, tá? Que são o quê? Que são as manifestações, né? As manifestações, as aproximações, né? Que se manifestam na vida cotidiana. Como, por exemplo, as festas juninas. As festas juninas, por exemplo, elas estão relacionadas ao modo de vida e às tradições rurais brasileiras. É uma festa típica
típica do campo, da área rural, e que foi trazida para a cidade, que ficou fazendo parte, né, da vida dos moradores da cidade, tá? Então, é uma tradição que é do campo que passou para a cidade. Então, olha só aí a cidade e o campo tendo essas aproximações, certo? Uma outra aproximação é que as pessoas em busca de qualidade de vida, tá? Apesar do espaço pequeno, muitas vezes, né, onde moram, elas constroem hortas, tá? Às vezes no telhado da sua casa, na varanda, tá? Por quê? Porque elas buscam esse alimento saudável. Então, aí elas procuram fazer, já que não tem uma grande propriedade, como o campo, cultivar também em casa. E a tecnologia, olha só a tecnologia da cidade indo para o campo também, tá? Então, muitas máquinas e a internet, né? Elas hoje estão presentes na área rural. Então, olha só as aproximações entre o campo e a cidade. Então, eu acredito que deu para vocês reverem um pouquinho esses assuntos, né? E que em casa vocês estudem mais, dêem uma lida nas páginas do livro, tá? Prestem atenção, tá bom? Então, ó, bons estudos, certo? Vejam os exercícios, estudem os exercícios, vejam direitinho, tá bom? Então, vamos lá estudar. Beijo, até a próxima!